E o Flamengo deu adeus, mais uma vez, precocemente, à Libertadores da América. Agora vai ver Peñarol e Botafogo fazerem o grande jogo da semifinal. E na outra chave, Atlético Mineiro e River Plate, outro grande jogo. Vocês sabem, aqui no Dois Toques a gente não tem porque ficar de fingimento, que admiro muito futebol uruguaio, a catimba, a garra, a raça, a seleção charrua. E gosto também dos times nacional, Peñarol, Olímpia, gosto dos times tradicionais. Aqui no Dois Toques é a casa do futebol, não tem porque a gente ficar nessa de não, a gente só torce para time brasileiro. Eu torço pelo futebol. Coloquei aqui homenagem ao Peñarol, sim, e homenagem ao Botafogo, sim, porque são os semifinalistas. Peço desculpa aos torcedores do Flamengo que estejam acompanhando aqui o nosso canal, mas futebol é isso. Um dia da caça, outro do caçador. No caso do Flamengo, está sendo caça aí já o tempo inteiro, segundo ano seguido eliminado para um grande, um tradicional. Mas, falar a verdade, né? Ano passado para o Olímpia, perderam para o Olímpia, o Fluminense foi lá e ganhou os 2 jogos. Esse ano, Peñarol tem time bem montado e tal, mas olha, tá na lista, sim, dos grandes vexames que o Flamengo vem protagonizando com um time caro como esse aí, né? E aí fica aquela pergunta, né, cara? Será que o Flamengo tá com medo dos rivais do Rio de Janeiro? Porque ano passado ele fugiu, ele correu do Fluminense. Ia ser o Fla-Flu do século. Correram. Conseguiram perder para o Olímpia, que apesar de toda a sua tradição, de toda a sua grandeza, era o último colocado do campeonato paraguaio. Achou que eu ia falar Premier League, né? Que o Olímpia estava fazendo a graça na Premier League, era o último lugar. Não, ele era o lanterna do campeonato paraguaio. E o Flamengo conseguiu ser eliminado para o Olímpia no ano passado. Um dos piores Olímpias de todos os tempos. Tanto que você não está vendo o Olímpia nem na Libertadores e nem na Copa Sul-Americana, devido ao péssimo ano do Olímpia no ano passado. Agora, esse Peñarol aí, né, muita gente da imprensa uruguaia fala que é o melhor Peñarol dos últimos 15 anos. O Peñarol foi semifinalista, foi finalista, né, da Libertadores de 2011. Perdeu a final para o Santos. Era um bom time, era um time guerreiro, então como esse, é um time de muita raça. Mas o jogo de ontem, ele me mostrou uma realidade sobre o Peñarol, né, que está muito além dessa questão da mística, da camisa tal, que isso conta muito antes do jogo. Na hora do jogo, o que conta é bola na rede, futebol, e cá para nós, o Peñarol, ele jogou pelo 0-0. O Peñarol teve uma chance, no máximo 2 chances. 2 chances. Foi o que o Peñarol teve no jogo inteiro. O Flamengo foi senhor das ações do jogo, mas ficou caracterizado pelo termo arame liso. Arame liso. Tem a bola, mas não chuta. Tem a possibilidade, mas prefere um cruzamento. Quando tá lá o Obina 2.0, ruim de bola pra caramba, Gonzalo Plata, é só chutar, ele se atrapalha. É pra driblar e chutar, ele não sabe driblar. Horroroso, horroroso. Não sei quem inventou esse cara aí, Obina 2.0. E o Flamengo, não vou dizer que conseguiu a proeza de ser eliminado pelo Peñarol, não, porque é uma falta de respeito com um time tradicionalíssimo como o Peñarol. Mas o Flamengo, cá pra nós, vamos dar uma olhada no time do Flamengo. Dos jogadores que estavam em campo, o Varela, que foi revelado pelo Peñarol, é titular da seleção do Uruguai. O De La Cruz é titular da seleção do Uruguai. E o Arrascaeta, que é torcedor do Peñarol, conta pra ninguém não, é torcedor do Peñarol, é titular, não é titular da seleção do Uruguai, mas vez ou outra aparece. É porque tá enfrentando um problema aí de lesão e tal. Tá jogando sempre no sacrifício, mas jogou Copa do Mundo pela seleção do Uruguai, fez gols. Então assim, por que razão um time como esse, que tem um dos 3 melhores jogadores, se eu posso dizer assim, pelo menos um dos 2 melhores jogadores de sua seleção, o De La Cruz, né, um dos grandes jogadores, não conseguiu vencer um time operário. A torcida do Peñarol, assim como a torcida do Botafogo, ela chorou com a classificação. Só que a do Botafogo, a gente entende, né? Sofreu muito. Um São Paulo, um clássico e tal. O Peñarol
abdicou de jogar para segurar o 0 a 0, fazer aquele jogo de segurança que para mim não é nada seguro, e conseguiu. E a sua torcida é emocionada porque o Peñarol há muito tempo que não chegava uma semifinal de Libertadores, desde 2011, quando foi finalista. E aí, torcedores agora fazendo essa zoeira, o meme, né? O Flamengo correu do Fluminense em 2023 e agora correu do Botafogo em 2024. O que está acontecendo? Um time caro desse, mas tem desfalques, todos têm desfalques. O Flamengo perdeu o Pedro, ok. O Fluminense perdeu o Cano durante muito tempo, o Cano está voltando agora. O Cano foi o cara da temporada no ano passado. O Botafogo perdeu o Júnior Santos, que era o melhor jogador da temporada. O Palmeiras, durante um tempo aí, perdeu o Estevão e foi eliminado da Copa do Brasil para o Flamengo sem o Estevão. Esse papo de desfalques, isso não é justificativo. A verdade é que o Flamengo está pagando mico, está passando vergonha com um time caro que tem nas mãos de Sampaoli, nas mãos de Tite. Ou seja, será que o problema é o treinador também? Estou pensando aqui, no ano passado, tinha outro treinador. Será que o problema é só o treinador? Porque para fazer vergonha para o Olímpia, lanterna do Campeonato Paraguai, mesmo com a camisa gigantesca, o Tite não estava lá. Eu estou achando que esses jogadores são super valorizados. A torcida do Flamengo ficou com um ano, parece o Caverna do Dragão, está perdida naqueles anos, né? 2019, 2020, não sai dali daquela bolha e acha que Gabriel Barbosa ainda joga bola, que o Tite está queimando o Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa não joga nada, galera. Já era. Ah, porque o Bruno Henrique... O que o Bruno Henrique está produzindo? Me fala o que Bruno Henrique está produzindo, além de meme fazendo vergonha. Nada. Ontem, a partida de De La Cruz e Arrascaeta foram de dar pena. De dar pena. Horrorosas as exibições de De La Cruz e Arrascaeta. O Flamengo se limitou a Matheus Gonçalves quando entrou, a lucidez, vez outra, do Gerson, Gonzalo Plata, atacante nível de bom sucesso, tá lá no Flamengo. E aí contratou um rapaz lá, um tal de Alcaraz, que eu nunca ouvi falar, por, sei lá, 120 milhões. Nem botaram o cara, de tanta bola que ele joga. Amigos, amigas, o problema é o Flamengo. O problema não é Tite, o problema não é Sampaoli, o problema não é A, B, C, D, o problema é o Flamengo. A gestão de futebol do Flamengo eliminou o Flamengo da Libertadores. Aí o goleiro Rossi falou, não vamos jogar a toalha no Brasileiro. Vocês nem precisam jogar a toalha. Os adversários que jogam a toalha na cara de vocês. Já era, cara. Já era. E outra, Corinthians é favorito nesse momento na Copa do Brasil, tá? Corinthians é favorito nesse momento na Copa do Brasil. Pronto, falei. Ah, mas é zona de rebaixamento. O momento do Corinthians, é um momento absurdo. Ah, não paga salário, isso aí não vou entrar nesse mérito hoje. A gente entra sempre nesse mérito, né, do fair play financeiro de verdade. Não é fair play financeiro. É das responsabilidades diárias, né? É a ética do trabalhador, do empregador. Eu não vou entrar nesse mérito. Estou falando esportivamente. Esportivamente, dentro de campo, o Corinthians, nesse momento, ele é favorito para o jogo contra o Flamengo. O Flamengo não vejo capacidade para avançar em torneio nenhum nesse momento. Não encontrou um jogador para substituir o Pedro, Bruno Henrique não faz esse papel, e de certa forma para o Peñarol, foi um jogo, defensivamente, nem tão complicado. Peñarol sofreu, mas aquele sofrimento que está dentro do esperado, jogando contra uma equipe melhor. Aí agora, porque Peñarol passou, Botafogo vai ganhar os 2 jogos e tal. Jogo se decide nos 90 minutos. Tinha muito flamenguista aí falando que já estava certo, eu quero pegar o Botafogo. Eu quero me vingar do Botafogo. E o Peñarol? Vocês já esqueceram o Peñarol? É igual o outro lá, o paparazzo rubro-negro, que é muito engraçado. Olímpia, estamos classificados. Pois é, até tinha razão, né? O lanterna do Paraguai.
Mas aí precisa ir um pouquinho além da Caverna do Dragão de 2019, né? Tem que ir um pouquinho além. Enquanto diretoria, torcida e alguns jogadores também não saírem dessa bolha, dessa Caverna do Dragão, do mundo das ilusões do passado, vai ser vergonha atrás de vergonha. E aí não adianta mandar a Tite embora. Tite pode ir embora? Com certeza. Eu posso chegar na segunda edição aqui anunciando a demissão do Tite. Por quê? Ano eleitoral no Flamengo, eleição, um quer ser vereador, outro quer isso, quer aquilo e tal. Os eleitores estão pedindo a cabeça do Tite. Então, é confortável dar a cabeça do Tite para o povo. Tá? Então, assim, sinceramente, nem acho que o Tite resista à partida contra o Corinthians, tá? Nem acho que o Tite resista à partida contra o Corinthians. A pressão é muito grande. O torcedor do Flamengo foi para o aeroporto fazer pressão e tem que fazer pressão mesmo, porque um time caro como esse não pode ser eliminado para Olímpia, para Peñarol, com todo respeito às camisas pesadíssimas em termos mundiais dessas duas equipes. Agora, vai ver o seu rival, que já goleou 4-1, no agregado 6-1, vai ver o seu rival Botafogo, provavelmente, eliminando o Peñarol. Mas isso é decidido nas 4 linhas. Mas o Flamengo não conseguiu fazer a parte dele. E agora, o torcedor não quer esperar. Ele quer uma nova cara, mais uma vez, no final de temporada, como foi no ano passado. E o resultado disso, a gente já sabe. É nada. É nada, porque não é o caminho de ser campeão. Trocar tudo imediatamente, de qualquer maneira e tal. Infelizmente, para o torcedor do Flamengo, a temporada, ao meu ver, vai acabar em breve. Não vai passar pelo Corinthians e no Campeonato Brasileiro, se pegar um G4, está de bom tamanho. Fico por aqui. A gente volta na próxima edição do canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!